Graça e paz para todos e para todas. Amém? Irmãos, é uma alegria imensa ter essa oportunidade, não simplesmente de iniciar mais uma série de estudos, mas sobre o tema em particular que nós vamos estudar nas próximas semanas, na verdade nos próximos meses. Acredito que a maioria aqui já sabe, porque já foi anunciado. Nós vamos estar trabalhando ou estudando a pessoa e obra do Espírito Santo. E eu acredito que, dentre outros tantos assuntos que nós poderíamos estudar e que também seriam proveitosos, teriam o seu valor, a sua relevância, penso eu que os irmãos precisam receber justificativas pelas quais a temática em particular que nós vamos estar estudando foi escolhida, ou qual a relevância do que nós vamos estudar tem para a vida cristã, para a vida da igreja. Ok? E como hoje a nossa abordagem é o nosso ponto de partida, nós estamos introduzindo o assunto, eu penso que algumas questões introdutórias que vão nortear a nossa ministração devem ser colocadas de pronto. Justificativas, a abordagem que nós vamos fazer ao assunto, a nossa abordagem pessoal ao assunto, não só a abordagem metodológica, mas a nossa abordagem pessoal ao assunto da pessoa e obra do Espírito Santo, eu acredito que precisam ser colocados desde já, a fim de que nós possamos ter uma apreciação melhor por tudo aquilo que nós iremos ver a partir da Escritura. Eu gostaria de ler para hoje um versículo, capítulo 32 de Isaías 32, verso 15, é um texto um tanto conhecido do Antigo Testamento sobre a nossa temática, e eu gostaria de começar lendo esse texto com os irmãos. Isaías 32, verso 15, a NVI, diz assim a palavra do Senhor: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de se aproximar da Tua Palavra com vistas a um tema tão vital, Senhor, para a Tua Igreja. A pessoa e a obra do Espírito Santo. Ó Deus, nos ajuda a criar a expectativa desse texto aqui, Senhor. Que essas ministrações inquietem o nosso coração, perturbem a nossa alma, até que nós, de fato, só estejamos conformados, Senhor, quando a nossa experiência for a experiência descrita nesse texto. Nos ajuda, Senhor, através da Tua Palavra, a criar essa expectativa e não estarmos conformados com nada menor que não
o derramamento do Espírito, Deus. Eu sei, Senhor, que é uma ousadia, pecadores como nós, pensarmos assim. Mas é por causa do Deus que Tu és, que podemos ter essa esperança, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, antes de nós tocarmos em alguns pontos introdutórios, como eu falei, um rápido comentário sobre esse texto. Esse texto eu gostaria de que ele fosse o nosso texto base, vamos dizer assim, o nosso texto áureo, que acompanhe as nossas ministrações, pelo menos nos próximos meses. E aí uma rápida menção a esse texto. Se você começar a ler o parágrafo, particularmente a partir do verso 9, você vai ver o texto fazendo um contraste entre dois momentos pacíficos, ou duas experiências de paz, experiências de prosperidade, e aí eu quero usar a palavra prosperidade aqui num bom sentido, talvez até substituindo a palavra prosperidade por bem-estar. Você tem aqui dois momentos de bem-estar. Num primeiro momento, você tem o bem-estar que é proporcionado por uma situação socioeconômica ou uma situação de segurança favoráveis. As pessoas estão tranquilas, elas se sentem bem, porque as circunstâncias humanas são favoráveis. E aí Deus promete transformar toda aquela situação, entre aspas, favorável, de ponta cabeça. Deus vai trazer a Assíria, Deus vai permitir o desastre, a guerra, a privação, a perda da segurança, para colocar o seu povo de joelhos. Veja, por exemplo, o verso 11. Tremam vocês, mulheres tranquilas. Verso 12. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis. Aí chegamos no nosso verso, o verso 15. Até que sobre nós o Espírito seja derramado lá do alto. Ou seja, irmãos, Deus está criando uma crise para substituir uma prosperidade por outra, ou um bem-estar por outro. Este sim, o verdadeiro bem-estar, que é a vida de justiça, fruto do derramamento do Espírito de Deus. E meus irmãos, não há vida próspera, não há vida de bem-estar, não há vida tranquila que se possa comparar à vida que é feito do enchimento com o Espírito. A minha expectativa e a minha oração é que Deus esteja usando esses nossos encontros aqui no culto para provocar uma perturbação parecida com essa daqui. A perturbação não é porque você está perdendo um emprego, não é porque você está com um problema de saúde. Se Deus quiser usar circunstâncias assim, amém. Mas a perturbação, irmãos, que eu espero que esses estudos provoquem, é essa perturbação de que
enquanto a nossa vida não for cheia do Espírito, enquanto a experiência nossa não for essa, do Espírito ser derramado do alto, nós não experimentaremos o verdadeiro bem-estar. E qualquer outro bem-estar que nós estejamos perseguindo, se transforma, irmãos, num obstáculo. Por mais bom que seja, por mais de Deus que seja, e eu não estou sendo contrário de maneira nenhuma, absolutamente, a você ter saúde, a você ter um bom emprego, a você ter uma boa condição financeira, ter uma vida familiar estruturada, de maneira nenhuma, irmãos, eu sou contrário a essas bênçãos de Deus. O que eu estou dizendo é que se nós perseguimos essas coisas, ao ponto de negligenciarmos esse bem-estar aqui que o texto propõe, aquelas outras bênçãos podem criar um ofuscar de bem-estar, tipo, se eu estou bem financeiramente, se eu estou bem de saúde, se minha família está bem, está tudo bem, graças a Deus. Se lhe falta o enchimento com o Espírito, então lhe falta o verdadeiro bem-estar. Porque, irmãos, qualquer outra experiência de bem-estar se ofusca, perde o valor diante da glória, que é ter uma vida cheia do Espírito. Porque aí você pode ter problema na família, problema financeiro, problema de saúde e qualquer outro tipo, e ter paz, ter alegria, ter satisfação, porque tem a vida cheia do Espírito. Essa, irmãos, é a expectativa que eu espero que Deus crie nos nossos corações a partir dos nossos encontros. Tendo colocado isso, então, eu quero trabalhar com os irmãos algumas questões introdutórias que justifiquem o que nós vamos estar ministrando em termos de conteúdo e como nós vamos estar ministrando em termos de abordagem, ok? Então, a primeira coisa que eu quero colocar para os irmãos é a abordagem em si, ou a metodologia, se preferir assim, que nós vamos estar seguindo em nossas ministrações sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. E aí, eu acho que para esclarecer melhor essa questão da abordagem, eu gostaria de falar dela a partir de uma comparação. Veja bem, quando nós vamos estudar algum assunto da Escritura, particularmente o nosso assunto, que é a pessoa e obra do Espírito Santo, que nós podemos categorizar como um assunto da teologia cristã, ok? Aí a teologia cristã, ela engloba vários assuntos. A pessoa de Deus, os atributos de Deus, as obras de Deus, como a providência, como a própria salvação, como a predestinação, como os decretos, a doutrina do homem. E aí você estudaria, por exemplo, o homem criado à imagem de Deus, o homem em pecado, a doutrina da salvação, como nós acabamos de estudar, um dos pontos da doutrina da salvação, que foi a regeneração. Enfim, você tem vários assuntos dentro desse conceito amplo de teologia cristã, e a pessoa e obra do Espírito esse assunto pertence a esta compreensão ampla da teologia cristã, ok? E aí veja, quando você aborda a teologia cristã, uma metodologia que tem se tornado tradicional, muito usada, muito comum, é o que nós chamamos de teologia sistemática, ok? Teologia sistemática. E aí, talvez para nós entendermos melhor o que é a teologia em geral, e particularmente a teologia
sistemática, talvez uma analogia possa nos ajudar. Os irmãos pensem, por exemplo, numa floresta. Nessa floresta, os dados, as informações sobre a natureza estão todos lá. Só que estão lá de uma forma bem espalhada, né? Eu vou colocar entre aspas, bem desorganizados. Os dados estão lá bem desorganizados. E aí, o que é que o cientista faz? Ele vai coletando os dados, mas não só faz isso, né? Ele quer produzir conhecimento, não é verdade? A própria palavra cientista já está dizendo isso. E um dos pontos, irmãos, quando nós pensamos em conhecimento, quando você pergunta o que é conhecimento, e eu acho que isso é uma pergunta válida, apesar de usarmos muito a palavra conhecimento, precisamos perguntar o que é conhecimento. Um dos aspectos do conhecimento é você perceber a relação entre as partes, entre os objetos, ou entre as informações. No caso da analogia, você tem os dados sobre a natureza, e esses dados estão numa relação entre eles, obviamente, e quando você vai percebendo essas relações, vão sendo percebidas igualmente as leis que regem essas relações. E, obviamente, à medida que o cientista vai coletando os dados e vai estudando essas relações, ele vai organizando essas informações para que essas leis sejam percebidas e você chegue à construção do todo. Você tem as partes, mas essas partes têm uma relação. Quando você percebe essas relações, você chega a constatar o todo. Esse todo que nós estamos considerando aqui, irmãos, é o que nós chamamos de sistema. Sistema não é nada mais, nada menos que partes que estão ligadas umas às outras harmonicamente. Óbvio, elas precisam estar funcionando em harmonia umas com as outras, de tal forma que, funcionando em harmonia essas partes umas com as outras, você tenha o todo. Ok? E aí veja, a teologia sistemática, ela pega os dados bíblicos e busca fazer esta organização dos dados bíblicos de tal forma que você possa perceber a relação das informações bíblicas formando um todo coerente, um todo harmonioso, um todo não contraditório. Só que, quando a teologia sistemática faz isso, e aí os irmãos vão me perdoar, porque eu não tenho tempo agora de dar mais detalhes sobre isso, ela vai pegar a filosofia como uma ferramenta para ajudar, a teologia sistemática faz isso, uma ferramenta na filosofia para ajudar a organizar os dados bíblicos. Ok? E vejam, essa abordagem tem as suas vantagens. E aí eu quero deixar muito claro para os irmãos que quando eu faço a escolha por uma abordagem, eu não estou fazendo isso porque uma é melhor ou a outra não é boa, ou qualquer coisa do tipo. Não é isso, irmãos. É uma preferência que nós fazemos, porque enxergamos um aspecto vantajoso que é próprio de cada método. Cada método tem a sua vantagem, ok? E aí, veja, é possível você trabalhar esse assunto dentro dessa abordagem que eu estou chamando aqui de teologia sistemática. A outra abordagem é a abordagem chamada de teologia bíblica. E aí eu quero deixar muito claro para os irmãos uma pequena diferença aqui. Quando eu uso essa expressão teologia bíblica, os irmãos imediatamente vão pensar no conteúdo. Ou seja, o que é teologia bíblica? Teologia bíblica é toda informação, todo estudo que vem da Escritura. Concorda? Claro, o próprio nome já está dizendo. Teologia bíblica. Teologia que vem da Bíblia. Beleza. Só que veja, quando você usa essa expressão, você está descrevendo o
conteúdo. E aí, neste sentido, toda a teologia cristã é teologia bíblica, pelo menos deveria, no sentido de que toda a teologia cristã deve vir da Escritura. Só que aí eu estou descrevendo o conteúdo, ok? Quando eu uso a expressão teologia bíblica no nosso sentido aqui de hoje, irmãos, eu não estou pensando em conteúdo, eu estou pensando numa abordagem específica que é diferente da teologia sistemática. E que abordagem é essa? Colocando de forma muito simples, e aí, mais uma vez, os irmãos vão me perdoar, porque não tenho como detalhar a teologia bíblica para os irmãos agora, ok? Colocando de uma forma muito simples, a teologia bíblica é a busca por organizar os dados bíblicos considerando a progressividade da revelação. Por exemplo, na teologia sistemática, se eu fosse organizar os dados bíblicos sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, seria basicamente o seguinte: quem é o Espírito Santo? Aí eu responderia: o Espírito Santo é uma pessoa. Versículos para provar que o Espírito Santo é uma pessoa. Versículos para provar que o Espírito Santo é Deus. A obra do Espírito Santo: o Espírito Santo cria. Versículos para provar que o Espírito Santo cria. O Espírito Santo regenera. Versículos para provar que o Espírito Santo regenera. O Espírito Santo santifica. Versículos para provar que o Espírito Santo santifica. Isso seria uma abordagem da sistemática, que, como eu disse para os irmãos, tem a sua vantagem, tem o seu valor, mas não é por aí que nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar pela teologia bíblica. E, já que a teologia bíblica, no sentido de abordagem, é diferente, que diferença é essa? Por exemplo, respeitando a progressividade da revelação, qual foi o primeiro livro bíblico a ser escrito? O livro de Gênesis. E aí, dentro da teologia bíblica, quando eu vou organizar os dados, a organização seria: o que é que o livro de Gênesis me ensina sobre a pessoa e obra do Espírito Santo? O que é que o livro de Êxodo me ensina sobre a pessoa e obra do Espírito Santo? O que é que o Pentateuco me ensina sobre a pessoa e obra do Espírito Santo? Ou seja, irmãos, a forma de você organizar os dados, de você observar os dados, é diferente. E aí, naturalmente, os irmãos vão estar perguntando: sim, até deu para perceber a diferença, uma organiza de uma forma, outra abordagem organiza de outra forma, mas qual é a vantagem da teologia bíblica para que ela seja escolhida e não, por exemplo, a teologia sistemática? Até porque, como eu falei para os irmãos, é uma abordagem mais tradicional, a teologia sistemática. Só para os irmãos terem uma ideia, nós vamos estar nessas próximas semanas, nesses próximos meses, nós vamos estudar a pessoa e obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Só para os irmãos terem uma ideia, pelo menos de acordo com o meu conhecimento, só existe um livro em língua portuguesa que trate deste assunto nesta abordagem. Somente um: Teologia do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Em inglês, você vai encontrar talvez 3 ou 4 livros que farão isso. Então, os irmãos vão estar me perguntando qual é a vantagem dessa metodologia. E aí eu vou colocar para os irmãos 2 vantagens que eu espero que sejam convincentes. A primeira dessas vantagens, irmãos, é podermos perceber a progressividade com a qual o próprio Deus foi revelando aquele assunto. Ok? Qual é a primeira coisa que Deus ensinou sobre o Espírito? Qual foi a segunda coisa? Qual foi a terceira? Enfim, você vai perceber a Escritura caminhando, ou nós vamos caminhando com a Escritura para entender qual foi o primeiro ponto, qual foi o segundo ponto, qual foi o terceiro ponto, qual foi a quinta verdade, qual foi a oitava verdade, qual foi a... Enfim, nós iremos perceber a coisa acontecendo progressivamente. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem, que
seria talvez uma consequência da primeira, é que quando você percebe o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem na sequência e assim sucessivamente, você faz conexões que tornam muito mais fáceis os dados de serem entendidos. Mais uma vez, uma analogia para nos ajudar. Imaginem, por exemplo, os irmãos chegarem no ensino médio e irem estudar o conteúdo de matemática do ensino médio. Os irmãos vão começar, talvez, lá com conjuntos, números reais, números de fração, enfim, números racionais, números inteiros. E aí começariam equações, depois inequações, e aí os irmãos tentam estudar esse assunto sem conhecer bem as operações básicas da matemática. Somar, dividir, multiplicar, enfim. Onde é que os irmãos vão estudar as operações básicas da matemática? Lá no ensino fundamental. Não é verdade? E aí veja, o que você está aprendendo no ensino fundamental vai ajudar você ao que você vai estudar, a entender o que você vai estudar, por exemplo, no ensino médio e quando chegar na faculdade também, se o seu curso for um curso de ciências exatas. Da mesma forma, irmãos, quando nós caminhamos na Escritura, ok? Quando você considera os primeiros dados, e aí você vai considerar os dados na sequência, e assim, até o fim, você compreende muito melhor o que está sendo colocado na palavra de Deus. E é esta grande vantagem que eu espero que os irmãos percebam à medida que nós progredirmos dentro dessa abordagem que vai parecer um tanto nova para nós no nosso estudo sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. E aí, ressaltando que nesse mês de dezembro e no mês de janeiro, nós vamos estar estudando a pessoa e obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. E eu tenho a impressão, muito segura, que uma das experiências que os irmãos vão ter é fazer conexões com o Novo Testamento. Espera, isso que você está dizendo tem a ver com aquilo que o Novo Testamento diz sobre este assunto. Ótimo! É exatamente isso que eu espero que os irmãos façam, que eu espero que os irmãos percebam quando estiverem estudando a pessoa e obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Só que os irmãos não vão simplesmente fazer conexões. Os irmãos vão fazer conexões, mas vão entender muito melhor aquilo que o Novo Testamento vai estar fazendo, ok? Vai estar nos ensinando sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Portanto, irmãos, essa é a nossa abordagem e eu espero que à medida que nós prosseguirmos, essa abordagem vá fazer com que a coisa fique cada vez mais clara, as nossas ministrações justifiquem cada vez mais a nossa abordagem, ok? O segundo ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, rapidamente, são as razões pelas quais devemos estudar a pessoa e obra do Espírito Santo. Primeira razão, sermos guardados de extremos. Irmãos, a história da igreja sempre foi caracterizada em termos de a pessoa e obra do Espírito. A história da igreja sempre foi caracterizada por extremos, ok? Então, se sempre foi assim, não devemos esperar que o nosso tempo presente seja diferente. Nós também enfrentaremos os nossos extremos quanto à pessoa e obra do Espírito Santo. E esses extremos são de duas naturezas. Primeiro, extremos do além. E quando eu falo além, não estou falando do outro mundo não, tá certo? Extremos do além significa que há ensinos por aí que fazem as pessoas criar a expectativa por uma obra do Espírito Santo que não está fundamentada na Escritura. E aí, irmãos, quando nós criamos expectativa
por algo que está além e que, consequentemente, nunca virá, fatalmente somos condenados à frustração. Ok? E aí você encontra cada vez mais pessoas com um relacionamento distorcido com a pessoa do Espírito, com uma caricatura da pessoa e da obra do Espírito, por causa dos exageros que prometem o além. Agora, ao mesmo tempo, você tem uma proposta do aquém. E um exemplo que eu quero dar é que existe um ensino defendido por alguns que certos dons do Espírito cessaram. E eu acredito, irmãos, que conceber que certos dons, como o dom de línguas, como o dom de profecia, como dons de curas, cessaram. Conceber isso é ficar aquém daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas e na vida da igreja. E aí nós estamos diante de um outro extremo, ok? São pessoas que querem ter tanto cuidado para evitar os exageros do além, que acabam vindo para o aquém. E aí ensinam pessoas a não terem expectativas por obras que Deus quer sim realizar no nosso meio hoje. Então, por que estudar a pessoa e a obra do Espírito? Para sermos guardados de extremos. Seja o extremo do além, seja o extremo do aquém. Segunda razão, nós vivemos numa época voltada para a experiência. E aí, irmãos, eu dou graças a Deus por isso, ok? Eu dou graças a Deus porque vivemos numa época voltada para a experiência. A modernidade, por exemplo, foi uma época que negou o emocional, negou o sentimento, e aí criou uma série de problemas, tá certo? A modernidade teve o seu aspecto positivo, enfatizando a razão, enfatizando o raciocínio, enfatizando a busca da verdade, pelo uso de argumentos dedutivos, indutivos, enfim, e isso teve o seu aspecto positivo, mas a modernidade, no que ela colocou o sentimento ou a emoção como um aspecto suspeito da natureza humana, ela negou algo que Deus colocou em nós. E quando, irmãos, nós negamos algo da nossa natureza, isso é para o nosso prejuízo. E aí veio a pós-modernidade com o seu aspecto positivo neste sentido, resgatando o emocional, resgatando o sentimento, resgatando o sentir, mas com uma dosagem de exagero. Por quê? Porque agora é o sentir, agora é o experimentar sem verdade. Não tem mais verdade. Aliás, se reformulou verdade. Para a pós-modernidade, verdade é aquilo que é útil, verdade é aquilo que funciona, verdade é aquilo que faz você sentir bem. E aí, se as suas convicções, mesmo que não sejam bíblicas, até mesmo antibíblicas, lhe dão experiências, continue com as suas convicções. E aí, irmãos, nós não queremos isso. Nós queremos sim o resgate da experiência, nós queremos o resgate da alegria, nós queremos o resgate do prazer, nós queremos o resgate da satisfação, mas guiados pela palavra de Deus. E é isso que os nossos estudos devem fazer. Criar expectativa pela experiência com o Espírito, mas experiência autêntica com o Espírito. E como é que eu sei que a minha experiência com o Espírito é autêntica? Se eu sei que a experiência que eu estou tendo com o Espírito é fundamentada na Escritura. Portanto, queremos experiência, sim. Vivemos numa época voltada para a experiência, mas queremos ser guiados para que a nossa experiência seja autêntica. Por fim, a terceira razão, ou melhor, o terceiro ponto
que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos no nosso estudo sobre a pessoa e obra do Espírito é como devemos nos aproximar desse estudo. Eu trabalhei com os irmãos a abordagem, dizendo que a abordagem vai ser a abordagem da teologia bíblica, percebendo a progressividade da revelação e essas conexões mais claramente na Escritura, sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Eu falei para os irmãos sobre razões, colocando a razão de sermos guardados de extremos e de que nós vivemos numa época de experiência, pós-modernidade, fez o resgate e nós queremos a experiência de Deus para nós. A terceira coisa que eu quero colocar para os irmãos é como devemos nos aproximar do estudo da pessoa e obra do Espírito Santo. E aí, nessa nossa aproximação, uma é negativa e outra é positiva. Ou seja, uma é o que você não deve fazer, a outra é o que você deve fazer. O que você não deve fazer? Não se aproxime da doutrina da pessoa e obra do Espírito com curiosidade superficial. E o que é curiosidade superficial? É vir aqui obter informações. É vir aqui saber um pouco mais sobre a pessoa e obra do Espírito, mas não sair daqui comprometido com o que você vai ouvir. Eu quero aprender mais sobre isso para me envolver com discussão. Em nome de Jesus, não venha aqui, não participe desse estudo com essa postura. Porque, irmãos, o resultado de uma postura dessas não é outro, senão superficialidade. Aliás, alguém já tem descrito a igreja americana e canadense, uma descrição que, infelizmente, serve à nossa igreja brasileira, como uma igreja com quilômetros de extensão e milímetros de profundidade. Estudar a pessoa e obra do Espírito, irmãos, é um caminho para lutarmos contra a superficialidade no cristianismo brasileiro hoje. Mas nós lutamos com isso, ou contra isso, melhor dizendo, a partir da nossa própria abordagem individual. E isso significa, não vem aqui por causa de uma mera curiosidade sobre a pessoa e obra do Espírito. A outra atitude, esta sim, deve ser perseguida por nós. Vem aqui para deixar Deus tratar você. Irmãos, uma das convicções que eu espero que Deus crie nesses estudos, e quando chegarmos também no Novo Testamento, é que nós, como igreja, talvez não como indivíduos, mas como igreja evangélica, como igreja brasileira, como estamos aquém daquilo que Deus quer fazer em nossa vida como igreja, através do seu Espírito atuando em nossas vidas. Provavelmente, você vai descobrir que não é só a igreja coletivamente, mas como indivíduos, também estamos aquém. E a minha expectativa, irmãos, é que se como indivíduos estamos aquém, Deus trate conosco. Se nós não estamos vendo sua glória, se nós não estamos sendo transformados para que a santidade de Deus se reflita em nós, se evidências da nova criação não estão sendo exibidas em nós, se o nosso papel profético é um papel profético desempenhado de forma fraca, enfim, irmãos, se percebermos que estamos aquém, que venhamos aqui com essa postura de humildade e quebrantamento, para que o Senhor nos refaça. E aí, como disse o texto de Isaías, até que o Espírito sobre nós se derrame lá do alto. Vamos orar?
Senhor, nós estamos colocando em Tuas mãos esses estudos, ó Deus, que sejam frutíferos, Senhor, que sejam instrumento nas Tuas mãos para nos despertar para esta vida cristã, seja como indivíduos, seja como igreja, que reflete isso que queres fazer em nós, através do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.